Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma notícia chocante, tá? O Lewandowski, ou pelo menos a gestão Lewandowski no Ministério da Justiça, respondeu a uma carta do Departamento de Justiça americano confirmando que o Alexandre de Moraes está agindo contra a lei aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque, como eu falei para vocês, uma das preocupações que o governo americano tem para aplicar a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes é justamente que precisa ficar bem caracterizado que ele está agindo de forma indevida, né? Não é apenas uma questão, como o pessoal costuma chamar, o crime de hermenêutica, né? Um juiz que está tomando uma decisão que eu não gostei. O juiz tomar uma decisão que você não gostou, por mais que possa ser muitas vezes absurda essa decisão, não necessariamente, né? Então você tem que ter uma prova muito forte de que o juiz está de fato agindo de forma errada. E conforme diz aqui o advogado da Rumble, né, foi exatamente isso que aconteceu no início de julho agora, né? Vamos entender esse caso aqui porque realmente é algo significativo. Essa notícia foi sugerida por Motor Turbo Aspirado Elétrico, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Segundo o advogado, o Ministério da Justiça diz que ordens internacionais não respeitaram canais oficiais. Então, teve uma live lá no canal do Cláudio Dantas, né? Essa notícia aqui eu tô te pegando no site do Cláudio Dantas, em que eles convidaram o advogado do Rumble para falar, e ele em determinado momento falou o seguinte, olha só o importante aqui, ó. Ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, baixo o tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando sigilo e evitando o governo americano, né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho, e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima, tá? Que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto, baixo a lei brasileira, e basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Ministério da Justiça, não necessariamente o Lewandowski, mas o Ministério da Justiça comandado pelo Lewandowski, respondeu ao Ministério da Justiça americano, que lá se chama Departamento de Justiça, né, o DOJ, dizendo que, olha só, o Alexandre de Moraes está de fato agindo de forma contrária à lei brasileira, né? A questão toda aqui, como eu falei para vocês, quando você vai fazer um processo que atinge ativos ou pessoas no exterior, você pode ter isso, tá? Isso é uma coisa normal. Você tem um processo aqui no Brasil que visa, sei lá, pegar a casa de alguém na Espanha ou prender alguém nas Filipinas. Você pode ter isso, não tem nada de errado. Só que quando o juiz brasileiro toma uma decisão nesse processo para prender a pessoa lá nas Filipinas, por exemplo, ele tem que mandar uma carta rogatória. Essa carta rogatória, na verdade, sai a decisão do juiz, vai para o Ministério da Justiça aqui do Brasil, aí do Ministério da Justiça vai para o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, aí o Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores das Filipinas, vai mandar a carta para eles lá, aí lá nas Filipinas vai passar pelo Ministério da Justiça das Filipinas e então vai ser entregue a um juiz lá das Filipinas que vai julgar o caso e se concordar com a ordem, se chegar à conclusão que realmente a pessoa tem que ser presa, vai emitir a ordem de prisão lá nas Filipinas e vai prender a pessoa. Esse é o processo todo. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes quisesse de fato derrubar uma página de alguém lá nos Estados Unidos ou saber informações sobre pessoas nos Estados Unidos. Ele poderia fazer esse processo, mandava uma carta rogatória, né, da Justiça brasileira, ia para o Ministério da Justiça aqui no Brasil, que mandaria para o Ministério das Relações Exteriores, que mandaria para o Ministério das Relações Exteriores lá dos Estados Unidos, para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que dali iria para o DOJ americano, que é o Departamento de Justiça americano, e dali, se tivesse tudo de acordo, seria enviado para um juiz americano que decidiria como é que ia proceder esse caso, né? Se ia aceitar a coisa ou não. Isso é feito justamente para, olha só, respeitar a soberania dos países. Então, em última análise, um juiz americano ele vai obedecer essa ordem se, né, dentro da soberania americana, ele considerar que a ordem é justa e coisa e tal.
Então, o Alexandre de Moraes não fez nada disso. O Alexandre de Moraes mandou um e-mail para a Rumble exigindo fechar o site, derrubar o perfil do Constantino e exigindo dados do Rodrigo Constantino, e fez isso várias vezes, não foi uma vez só, né? Justamente com a desculpa de que, não, a internet é uma coisa nova, então a gente tem o direito de usar essas tecnologias diferentes. E não é, né? Isso é justamente o que está sendo questionado na ação lá da Truth Social e da Rumble contra o Alexandre de Moraes, né? Então lembra que está rolando essa outra ação lá na Flórida contra o Alexandre de Moraes, e eles estão citando o Alexandre de Moraes aqui, estão citando da maneira correta, através de carta rogatória e coisa e tal, mas a questão é que esse processo todo tem a justificativa bastante interessante, né? Eles agora têm uma prova nesse processo que mostra que o próprio Estado brasileiro reconhece que o Alexandre de Moraes está agindo de forma ilegal aqui no Brasil. Eu não sei se isso daqui escapou, se alguém lá no Ministério da Justiça escreveu isso e acabou escapando esse negócio, ou se foi já o governo brasileiro meio que entregando o Alexandre de Moraes, entregando a cabeça do Alexandre de Moraes, né? Deixando para lá esse troço, não vai ficar defendendo o cara eternamente, né? Pode ter sido qualquer uma das duas coisas, tá? Porque, de novo, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes nunca foram muito próximos do STF, não, tá? Então talvez tenha sido mesmo a decisão de, pô, deixa esse cara para lá. Aí, repara, isso aconteceu em junho, ou seja, depois disso, foi no dia 9 de julho, essa resposta do Itamaraty para os Estados Unidos foi no final de junho, né? Que foi no dia 12 de junho, a resposta está claríssima, que fala que está escrito nesse mandato não é necessariamente correto, que o ministro está violando a lei brasileira. Logo depois disso, no início de julho, dia 9 de julho, teve o tarifaço do Trump, o Trump impondo 50% de tarifas, que logo em seguida o Alexandre de Moraes fez uma outra ordem contra o Rumble 2 dias depois para mostrar que não estava com medo, que não quer nem saber e não sei o que lá, e continuou mandando ordem para o Rumble. Ou seja, você pode ler disso daqui o seguinte: o Trump ele estava preocupado de entrar nessa briga com o Brasil porque ele estava se sentindo ainda pouco capacitado em termos de argumentos contra o Alexandre de Moraes. No momento que ele tem essa carta do Ministério da Justiça determinando que de fato há um erro, né, que há um erro de procedimento do Alexandre de Moraes nessa história, ele falou, não, então agora eu posso agir, eu já tenho a chave, né? Como eu falo para vocês, o Trump, para aplicar a Magnitsky, ele não vai aplicar de forma simples, né, sem pensar, de forma espontânea, assim, do nada, né? Ele tem que ter embasamento para isso, porque, ao contrário, eu fiz até um vídeo mais cedo hoje, que o pessoal está dizendo que não, porque aí a Europa vai brigar com o Trump. Não, isso é lorota, o Trump não está preocupado com a Europa. A preocupação do Trump é a justiça americana, porque o Alexandre de Moraes pode entrar na justiça americana reclamando da inclusão dele na Magnitsky, né? E a justiça americana vai avaliar o caso e pode até eventualmente decidir em contrário. Mas a verdade é que o Trump está se percebendo, está se sentindo mais capacitado agora que tem essa carta. Essa carta pode ser a chave da parada toda, né? E lembra que uma entidade que apoia o Rumble e o Trump pediu as sanções contra Moraes e outros ministros do STF lá nos Estados Unidos. Então, olha só, quem pediu que o Alexandre de Moraes seja colocado na Lei Magnitsky lá nos Estados Unidos não foi a Trump Media, nem foi a Rumble. Né? A ação é delas, mas aí uma outra entidade chamada Legal Help for You, que é esse site aqui, ó, é uma entidade de apoio jurisdicional, né? Ou seja, ele trata casos de injustiça lá nos Estados Unidos. Essa entidade pediu para entrar como amicus curiae dessa ação, né? O que é amicus curiae? É quando tem uma ação de impacto muito grande, qualquer ação na justiça, e alguma outra pessoa, que não é nem o autor da ação, nem o réu, ela tem interesse naquela ação, tem um interesse adicional nisso daqui. É muito comum isso acontecer em ações que envolvem direitos humanos, que envolvem censura, exatamente por conta que isso acaba estabelecendo precedentes para outros casos. Então, mesmo que eu não seja nem o réu numa ação, nem o autor numa ação, eu tenho interesse naquela ação. E você faz uma petição para entrar como amicus curiae nessa ação e você pode entrar no processo também, colocar pedidos e coisa e tal. E foi essa entidade que colocou o pedido para sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, exatamente em função dessa resposta do STF, desculpa, essa resposta do Ministério da Justiça. Foi o Lewandowski que respondeu lá para os americanos dizendo que o Alexandre de Moraes está errado, né?
Então tá aqui, ó. Pedido para aplicar a lei Magnitsky a Moraes partiu de um terceiro em ação movida por Trump Media e Rumble. Não foi nem a Trump nem a Rumble que entraram com esse pedido para o governo americano aplicar as sanções da lei Magnitsky. Foi essa outra empresa, aqui, ó, essa empresa aqui, Legal Help for You, né, que é a empresa que fez esse tipo de coisa, né? O advogado é o Rogério Scotton, que ingressou com essa ação como amicus curiae, e ele solicita que o tribunal encaminhe ao Departamento de Estado dos Estados Unidos as evidências constantes nos autos para avaliação de possíveis sanções ao ministros e outros integrantes da corte. Então, isso daqui, no final das contas, dá um embasamento muito bom para o Trump para dizer que o Alexandre de Moraes está agindo de forma indevida. Ah, o pessoal aqui do Brasil gritando soberania, soberania. Não, olha só, o seu próprio governo está dizendo que ele está errado. O seu próprio governo reconheceu que ele está errado, que ele não está usando o tratado correto para fazer citação de outras partes lá nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, isso daqui fecha um ciclo de forma linda. Vai acontecer a Magnitsky? Quando que vai acontecer a Magnitsky? Eu não sei, mas parece que os elementos já estão todos presentes aqui.